Oi pessoal, professora Ana de Direito Civil. Hoje a gente vai falar sobre pessoa jurídica, domicílio e bens. Não se esquece de curtir o nosso canal, se inscrever nele, ativar o sininho. Vamos juntos que aqui tem muito vídeo. Imóveis são classificados como, pela natureza deles, então, por exemplo, o solo, o subsolo, superfície e o espaço aéreo, bem como tudo que lhe incorporar naturalmente, como árvore, frutos não colhidos. E os imóveis por acessão física artificial são os bens que são incorporados ao solo permanentemente ou artificialmente devido a uma ação do homem. Então eu faço uma construção ou eu coloco aquilo ali e aquilo ali passa a fazer parte do solo. Assim, ainda as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, serão consideradas bens imóveis. Certo? Mesmo que eu consiga tirar uma construção de um local, ela vai ser considerada como bem imóvel, assim como os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Gente, presta muita atenção nisso, tá? Foca muito nisso, parece bobo, parece trivial, mas não é. Então, se eu tiro um material provisoriamente para depois devolver no prédio, vou reempregar, isso aqui é considerado imóvel, certo? Então, a edificação separada do solo, mas conservada a sua unidade, forem removidos para outro lugar, serão considerados bens imóveis. Assim como o material que eu tiro provisoriamente do prédio para depois devolver para ele, certo? Prestou atenção nisso, né? Ótimo. Bens imóveis por acessão intelectual ou destinação do proprietário. São os bens móveis que são destinados a serviço de um bem imóvel pela vontade do dono. O exemplo clássico para compreender são os tratores utilizados numa fazenda, aqueles que são considerados bens imóveis. Então, por acessão intelectual, eu tenho um trator circulando num terreno, numa fazenda, ele é imóvel, o intuito dele é movimentar, mas ele foi feito por acessão intelectual, então eu coloco ele na propriedade, certo? Os bens imóveis por determinação legal são aqueles que apenas são considerados imóveis porque o legislador preferiu assim. Exemplo, direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à associação aberta, certo? Então, são considerados imóveis. Depois a gente tem os móveis, então, móvel por natureza. Os que estão suscetíveis aos movimentos próximos, por exemplo, os animais, ou removidos por força alheia. Que são coisas inanimadas, certo? Então, sofá, telefone, tudo aquilo que está dentro da nossa casa que a gente pode movimentar tranquilamente. Por antecipação, os imóveis que são convertidos em imóveis pela vontade humana devido à sua finalidade comercial. Exemplo, uma árvore que está ali no solo, que está aderida ao solo, mas que for destinada ao corte, os frutos que forem colhidos dela ou os minerais que forem extraídos são considerados bens móveis por antecipação, tá? Eu antecipo a mobilidade dele. Os bens móveis por determinação legal, aqueles que a lei determina como móvel. Então, o artigo 83 vai falar dos bens móveis. Energia, que tem valor econômico. Muitas empresas de energia vendem a energia, tá? Ela é considerada móvel. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações, tá? Que são negociáveis, tá bom? Então, aí, os navios e as aeronaves são considerados móveis por ser dado em hipoteca, Instituto Característico dos Bens Imóveis, ok? Então, é uma especificidade aí da hipoteca quando a gente fala dos navios e aeronaves, ok? Bens fungíveis e infungíveis, que é a questão de você poder substituir um bem ou não, tá? Para a gente considerar o que é um bem fungível ou infungível. Então, a fungibilidade está prevista no artigo 85 e são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, então facilmente substituível. Os bens móveis podem ser substituídos uns pelos outros por quando possuírem características equivalentes. Entretanto, excepcionalmente, bens móveis com características distintivas podem ser considerados infungíveis, isto é, não podem ser substituídos por outro por não haver equivalência, como, por exemplo, uma obra de arte única. Então, um quadro você pode substituir, mas sendo único, ele é infungível, tá bom? Não tem como você substituir por outra obra de arte. Diferente de uma tela em branco que você consegue substituir por outra tela em branco, ok?
Bens infungíveis. A infungibilidade se dá quando o bem não pode ser substituído por outro por não haver equivalência. Em regra tal, instituto é próprio dos bens imóveis, então eles são infungíveis, os bens imóveis, né? Por exemplo, uma casa na praia, você não tem a substituição por equivalente. Pois por possuírem registros são personalizados, ok? Na verbação do imóvel tem toda a descrição do imóvel e por isso é a singularidade dele, a particularidade dele não poder ser substituído por qualquer outro, assim, de forma arbitrária. Então, assim, ressalta-se, entretanto, que os bens imóveis podem ser, de forma excepcional, fungíveis. Ok? Geralmente eles são o quê? Substituíveis. Como nos ensina Caio Mário da Silva Pereira, como é o caso de vários proprietários comuns de um loteamento que ajustam partilhar entre si os lotes ao desfazerem a sociedade. Um que se retire receberá certa quantidade de lotes, que são havidos como coisas fungíveis, até o momento da lavratura do instrumento. Então, aqui a gente tem a percepção de um percentual ideal, ok? Isso aqui é muito comum em condomínio, quando a gente compra, a gente tem um percentual ideal daquele espaço. Então, por isso que é considerado fungível, certo? Porque você recebe uma parte ideal daquela divisão, tá? Depois que você construiu a casa, que você já tem a construção, aí é considerado infungível, porque nenhuma casa é idêntica à outra, assim, no aspecto de localização, etc., construção. Bens consumíveis e inconsumíveis. Os consumíveis são aqueles cujo uso importa em destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, temos dois conceitos, os consumíveis de fato e os consumíveis de direito. Os de fato são os que, com primeiro uso, importa em sua destruição, como é o caso de um alimento, de uma bebida ou um combustível. Então, eu consumindo aquilo, estou esgotando a essência dele, a matéria dele. E os consumíveis de direito são aqueles que destinados à alienação, pois se tornam juridicamente consumíveis com a venda, como é o caso de uma roupa vendida por uma loja. Então, vendeu, cumpriu a finalidade, foi consumido, certo? Bens inconsumíveis são aqueles que a utilização continuada não importa em sua destruição. Então, eu posso continuar que a essência, a matéria da qual ele é feita, não vai se esgotando. Uma peça de roupa em uma área de uma loja é um bem consumível por estar disponível para alienação. Porém, a mesma peça de roupa no armário do comprador se torna um bem inconsumível, pois não se destrói o uso. Você continua usando a roupa e ela continua existindo. Ela não é consumida, não é como uma banana que você come, algo que você consuma que deixa de existir. Você comprou da loja, você consumiu, mas chega na sua casa, você continua usando e ele se torna inconsumível, certo? Vamos resolver a questão 4 aí junto e a gente finaliza esse bloco. Os vitrais do mercado municipal de São Paulo, durante reforma feita em 2004, foram retirados para limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta. Os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, são classificados como bens móveis. Então, no caso dos vitrais, eles estão incorporados ali a uma construção, né? Então, assim, enquanto eles estão incorporados à construção, eles não são móveis, tá? Eles já foram incorporados. Eles são móveis enquanto está lá na loja, que você fica circulando com o vitral de um lado para o outro, você ainda não instalou. Uma vez que você instala, ele deixa de ser móvel, tá? Então, essa aqui tá errada. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Se for de fato demolição, ok, tá? E aí eu vou me desfazer deles, aí são bens móveis. Os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. Gente, fungível é aquilo que pode ser substituído. Se foi feito por grandes artistas europeus, eles não são fungíveis, concorda? Eles são infungíveis, não podem ser substituídos facilmente. Então, eles são infungíveis, insubstituíveis, ok? Errado. Os vitrais retirados para restauração, por sua natureza, são classificados como bens móveis. Então, tá, a gente tem aqui, ó, como eles foram retirados para restauração, e aí, teoricamente, quando a gente volta para restauração, eles serão devolvidos, eles são bem imóveis, lembra disso? Porque eles já
fazem parte, já foram incorporados àquela construção. Então, eu tenho os vitrais lá. A partir do momento que eu instalo eles já são considerados parte daquele imóvel, né? Aderiram. Então, se eu vou tirar para restauração e devolver, eles já não são mais móveis, são imóveis. Eles vão ter características de imóveis se eles forem para demolição. Aí, sendo para demolição, para dar um fim naquilo, de fato, eu posso considerar como móvel. Mas se eu vou tirar um vitral e retornar com ele para o local, ele não é móvel. Ele faz parte já da estrutura da incorporação. Então, a letra B, sendo retirado para demolição, fim de demolição, ele é móvel. Mas se é para fim de restauração, se ele vai voltar para fazer parte daquele bem imóvel, o caráter dele não é de bem imóvel. Gente, vamos finalizar aqui. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.